Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre estudos ligados à diabetes mellitus. Estudos desenvolvidos pela professora doutora da pós-graduação do SEUMA, a Daniela Bastidbai. Ela está aqui com a gente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Começo pedindo para a senhora falar da proposta das suas investigações. Então eu queria agradecer primeiramente, esse momento de poder estar falando um pouquinho da pesquisa que a gente desenvolve. A gente fica muito feliz, com esse momento. E primeiro que é preciso entender que a proposta ela foi feita porque a gente trabalha muito com a questão da variabilidade da frequência cardíaca. E o que é isso, exatamente? A nossa frequência cardíaca ela muda de milissegundo em milissegundo. Então, quanto mais variar essa frequência cardíaca, quer dizer que melhor está o nosso sistema cardiovascular. Então, é importante essa variação momentânea e instantânea da frequência cardíaca. E a gente tem um equipamento para fazer isso, que é o cardiofrequencímetro. Então, a proposta inicial foi coletar a VFC dos pacientes que tinham diabetes mellitus, Só que depois de coletada essa variabilidade da frequência cardíaca, ou melhor, a frequência cardíaca e depois feita a análise dessa variabilidade, a gente percebeu que o uso de diferentes filtros, quando a gente vai analisar esses sinais de frequência cardíaca, poderiam interferir no resultado final da pesquisa. Então surgiu um segundo estudo que era justamente olhar para esses filtros e ver o quanto o uso de diferentes filtros, já que a gente tem 3 filtros no sistema que faz análise, poderia impactar lá no resultado final dessa variabilidade da frequência cardíaca. E a gente realmente viu que o uso desses filtros impactava de forma negativa. Então a gente pode partir do pressuposto então que a relevância dos seus estudos está abrigada aí nessas suas colocações, Cristiano? Sim, é um estudo mecanicista, onde a gente na verdade estudou como a análise daquele sinal poderia interferir, por exemplo, numa conduta clínica ou num programa de reabilitação, por exemplo, cardiovascular e metabólica, uma vez que esses filtros é como se eles sumissem com essa variabilidade instantânea do sinal. Então, isso não é uma coisa legal. E, para além disso, quando a gente coloca esses sinais de frequência cardíaca para analisar essa variabilidade, é muito operador dependente. Então, é como se fosse um ultrassom. Que a pessoa vai por o que ela está vendo. E isso, às vezes, pode dar alguns erros, E o que acontece? Quando a gente está falando de variabilidade de frequência, a pessoa que faz a análise pelo Cubius, que é um software, ela pode colocar um filtro, publicar o seu artigo e não contar para a gente o filtro que usou. Então, isso é um problema muito sério, E a gente chama atenção para isso também. Ou seja, será que aquele sinal que está sendo apresentado nos artigos científicos é um sinal que passou por uma filtragem muito severa? Será que está realmente representando a função autonômica cardíaca daquele paciente que tem diabetes, por exemplo? Pedi para a senhora explicar um pouco mais sobre a questão dos filtros, A senhora falou que são 3. Sim. A gente tem 3 filtros, que é o baixo, o médio e o muito forte, Então, às vezes, a utilização desses filtros se faz necessário porque quando a gente está coletando esse sinal de frequência cardíaca para posterior análise, às vezes o paciente tosse, às vezes o paciente espirra, ou ele fala alguma coisa e isso causa um artefato no sinal. E visualizado esse artefato, a gente passa um filtro para tirar. Entretanto, justamente a gente passa o filtro mais leve que tem para que ele não vá tirar essa variabilidade. Porque se eu coloco um filtro médio ou um filtro pesado, ele vai tirar o artefato e ainda vai alisar, que a gente chama, Vai tirar exatamente, mascarar o sinal real daquela frequência cardíaca. Um outro ponto que também acho importante, que eu creio está ligado também aqui a essa questão, muitas pessoas desconhecem a questão da diabetes ou do diabetes, enquanto interferir diretamente no funcionamento cardíaco do coração, É verdade. A gente se espanta muito às vezes, com
por exemplo, mortes acidentais, mas ninguém olha, por exemplo, para o número de mortes que a diabetes mellitus causa, né? E a diabetes, ela vai justamente atingir um dos primeiros órgãos, né, que são mais afetados, para além do pâncreas, obviamente, é o coração. Então, o sistema cardiovascular, ele sofre muito com a diabetes, né? Então, as pessoas que têm diabetes mellitus, elas têm muito mais chance de ter um problema cardiovascular quando comparado com aquela que não tem. E mais ainda, quando a gente pensa nessa pessoa que tem diabetes, a diabetes mellitus, ela pode adiantar em até 15 anos o surgimento de uma doença cardiovascular. Já teria análises mostrando algo no sentido de que resultados dos estudos desenvolvidos pela senhora, pelas suas investigações? A nossa linha basicamente é estudar o comportamento cardiovascular, em especial visto pela variabilidade da frequência cardíaca nesses pacientes com diabetes, né? Então, o que a gente já sabe, não só pelos meus estudos, né, mas pela literatura, que a diabetes diminui essa variabilidade de frequência cardíaca. Ou seja, se a gente partir do princípio que ter essa variabilidade alta é bom, então aquele paciente que tem diabetes, ele tem uma diminuição dessa variabilidade, o que é muito ruim. E é muito ruim por quê? Porque essa variabilidade ela está ligada justamente à mortalidade dessa pessoa. Quanto menor a VFC, né, que a gente chama, maior é a chance dela ir a óbito. E em relação ao processo de coleta, como é que ele foi feita, a metodologia aplicada? Tá, então os pacientes, né, primeiro que a gente só pegava quem fosse diagnosticado mesmo com diabetes mellitus, em especial do tipo 2, né, que é aquela, em teoria, adquirida. Então, eles iam até o nosso laboratório e a coleta é uma coleta super simples, indolor. A gente coloca uma fita, né, no tórax da pessoa e ela vai ficar deitada durante 10 minutos e a gente vai ficar com um reloginho, porque o polar, né, na verdade, o cardiofrequencímetro nada mais é do que um relógio com uma cinta e esse relógio vai ficar captando a frequência cardíaca, vai ficar vendo os intervalos entre um R e outro de um ECG. E depois a gente vai fazer a análise. Então, ele ficava deitado durante 10 minutos sem falar, sem dormir, sem olhar celular. Por quê? Porque tudo isso afeta a frequência cardíaca, que vai afetar a variabilidade. Em termos de resultados de tratamento, quais seriam? A gente tem usado a variabilidade para prescrever, inclusive, treinamento físico. Essas pessoas que têm diabetes, elas devem ser envolvidas em programas de reabilitação cardiovascular e metabólica. Então, a gente usa, inclusive, os resultados da VFC para colocar esse paciente na reabilitação. E a gente usa como, né? Primeiro que a gente vai observar como era o antes a VFC e depois do programa de reabilitação. E a gente espera que aumente a VFC, ou seja, que melhore o comportamento cardiovascular desse paciente. Inicialmente, pelo título dessa pesquisa, a gente fica um pouco impactado, mas ao conversar aqui com a senhora, dá para entender a importância e a relevância dela. Queria que a senhora pontuasse mais nesse sentido, sobre a relevância, a questão social, a questão da saúde. Tá. O que acontece é que muitas vezes... Eu vou dar um passinho para trás para te responder. O que acontece? Uma vez que a gente tem... as condutas clínicas baseadas em estudos científicos, ou seja, baseada em evidência, a gente precisa ter certeza que aquela evidência posta, né, que a gente vai seguir ela como parâmetro, ela é correta, né? Então, se eu tenho um artigo que eu vou seguir, né, ou uma diretriz que eu vou seguir utilizando a VFC, eu preciso saber alguém passou um filtro nessa VFC para eu ter esse resultado? Não, nenhum filtro foi passado. Então, é a VFC real. Então, partindo desse princípio, a gente quer chamar atenção inicialmente para os pesquisadores, né, para que, ao trabalhar com essa ferramenta, faça, né, se reporte se foi utilizado algum filtro ou não. Por quê? Porque é a partir desse resultado que a gente tem, né, de evidência científica, é que os médicos vão prescrever medicamentos, que os fisioterapeutas, profissionais de educação física vão trabalhar a frequência cardíaca nos programas de reabilitação, ou seja,
é a partir daquilo que a gente leu num artigo. Então, às vezes, é de um estudo mecanicista que a gente consegue, mecanicista no sentido, né, das análises, fala assim, olha, VFC é dessa forma, né, esse estudo mostrou que é assim. Ah, mas esse estudo usou um filtro, então, de repente, eu não deveria considerar ele, né? Então, a implicância, ou, digamos, a importância, ela acaba esbarrando no paciente porque eu preciso ver como é que é a VFC dele para que eu possa prescrever meu exercício, para eu ver se o que eu estou fazendo com ele enquanto conduta melhorou aquela VFC ou não. Estudo que, de acordo com o que a senhora acabou de colocar, atravessam outras áreas da medicina, né? Auxilia um braço para outras áreas. Sim, né? Com certeza. Quando a gente fala do estudo da VFC, né? Principalmente esses que trata de análise, que trata do comportamento da VFC, o clínico também vai utilizar isso, né? O médico, o cardiologista, o endocrinologista, porque a VFC hoje ela é tida para nós, e eu falo nós não só enquanto fisioterapeutas, mas cardiologistas, né, médicos que trabalham em especial com diabetes, ele é um marcador muito importante, né, ele é um coadjuvante ali no tratamento dessas pessoas. Só confirmando o nome da pesquisa da professora, da Daniela, a pesquisa é o impacto do uso de diferentes filtros de correção e de artefato na variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos com diabetes mellitus. A pesquisa e estudos desenvolvidos com fomento da FAPEMA. Pedi para a senhora falar da importância desse fomento. Assim, sem o fomento vindo da FAPEMA, a gente não tem como pesquisar, né? Então, partindo desse pressuposto, é extremamente importante, né? E eu vou até me estender nessa resposta um pouquinho, porque assim, eu venho lá do Sudeste, né? Então, onde tem FAPESP, onde tem, né, muito fomento, etc. E quando eu cheguei aqui e vi o apoio que a FAPEMA dava para os pesquisadores, com bolsa produtividade, com fomentos internos para nós aqui do Maranhão, eu fiquei muito feliz, né? Afinal de contas, a gente, enquanto pesquisador, a gente depende de equipamentos para fazer as nossas pesquisas, equipamentos que são muito caros, né? E é graças à FAPEMA que a gente consegue realmente tocar as pesquisas. Senhora Daniela, a gente agradece a sua participação aqui com a gente, a sua entrevista e pesquisa relevante que se pontue aqui. Tá, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que esse momento é crucial, né? Não só para a gente levar o que a gente faz, mas para perto das pessoas, né? Porque a gente sabe que às vezes os artigos científicos acabam não tendo esse alcance, às vezes que a gente precisa também. Popularizar a ciência. Exatamente, é a popularização da ciência, literalmente. Popularização da ciência que passa pelo fomento da FAPEMA e também aqui pelo Rádio Ciência Entrevista da Rádio Universidade FM. Até o próximo programa.